Hollywood vendeu ao mundo sorrisos perfeitos, heróis inabaláveis e estrelas que pareciam quase divinas. Mas por trás das luzes brilhantes dos holofotes, muitas dessas lendas lutavam em silêncio, com fé, culpa, dúvida e a questão do sentido da vida. Alguns rezavam antes de cada cena, outros se rebelavam contra Deus, e alguns só encontraram sua fé quando era quase tarde demais. O que realmente acontece quando os maiores ícones de Hollywood não estão mais diante das câmeras, mas diante de sua consciência, de Deus e de si mesmos? É exatamente aí que esta história começa. Charlton Heston não apenas interpretou homens chamados por Deus, em algum momento ele começou a questionar se esse chamado também se aplicava a ele. Criado em um ambiente protestante mais flexível, a religião esteve presente em sua juventude, mas nunca foi central. A fé existia, mas ficava em segundo plano, ofuscada pela ambição, carreira e pelo crescente poder de Hollywood. Tudo mudou quando ele interpretou Moisés. A preparação para esse papel foi mais do que decorar falas e provar figurinos. Ela forçou Heston a se aprofundar intensamente em moral, responsabilidade, poder e autoridade divina. Interpretar por meses um homem que fala com Deus deixa marcas, mesmo quando as câmeras já estão desligadas. Heston se recusou a respostas fáceis. Ele não se filiou a nenhuma confissão rigorosa, mas desenvolveu uma fé filosófica, de pensamento amplo e desconfortável. Para ele, tratava-se menos de rituais e mais de valores universais: livre-arbítrio, dignidade humana e o dever de transcender o caos e a violência. Com o avançar da idade, sua espiritualidade se tornou mais silenciosa, pessoal, mas também mais séria. Ele via os filmes bíblicos não como entretenimento, mas como conversas entre história, fé e o público. Heston encontrou seu caminho para a fé não através de escândalos ou tragédias, mas através da arte. Através de papéis que eram maiores que a vida e que levantavam questões das quais não se podia fugir. 2. Jimmy Stewart. Jimmy Stewart era a consciência silenciosa de Hollywood. Criado em uma família presbiteriana rigorosa na Pensilvânia, ele aprendeu cedo que dever, humildade e responsabilidade moral não eram meras palavras, mas princípios de vida. Essa fé o acompanhou a Hollywood, onde ele interpretou com notável frequência homens que faziam o que era certo, mesmo que lhes custasse tudo. Isso não foi por acaso. A Segunda Guerra Mundial colocou sua fé à prova mais difícil. Stewart não interpretou um piloto, ele se tornou um. Como comandante de bombardeiro, ele viu a morte e a destruição de perto. Mas, em vez de perder a fé, ele se agarrou a ela. Oração e a Bíblia se tornaram um apoio para ele em um mundo que parecia não fazer mais sentido. Após a guerra, ele voltou transformado, mais calmo, mais sério, mas interiormente fortalecido. Sua fé nunca foi barulhenta ou missionária. Ele a vivia, através da modéstia, generosidade e uma vida sem escândalos. Em uma indústria cheia de máscaras, Jimmy Stewart talvez tenha sido o mais corajoso, porque ele permaneceu o mesmo. Ingrid Bergman foi por muito tempo considerada o ideal moral de Hollywood. Criada na fé luterana na Suécia, a religião fez parte de sua infância, mas perdas precoces a ensinaram que a vida raramente segue planos divinos simples. Em Hollywood, ela personificava virtude e pureza, até que sua própria vida destruiu essa ilusão. Quando seu relacionamento amoroso com Roberto Rossellini se tornou público, ela foi condenada impiedosamente. Igreja, política e público a declararam pecadora. Mas Bergman não buscou perdão rápido nem arrependimento público. Em vez disso, ela desenvolveu uma fé pessoal, longe de dogmas, mais próxima da honestidade e da compaixão. Sua fé se tornou mais silenciosa, mais madura, mais humana. Menos regras, mais perdão. Esse desenvolvimento interno se refletiu em seus papéis posteriores: vulnerável, complexa, verdadeira. Ingrid Bergman perdeu o aplauso de Hollywood, mas ganhou algo mais profundo: a liberdade de acreditar em Deus sem precisar ser perfeita. Gary Cooper. Gary Cooper personificava na tela o homem forte e silencioso com uma bússola moral clara. Mas, por trás dessa fachada tranquila, sua vida interior era bem mais complicada.
Criado em um ambiente protestante, a religião inicialmente não desempenhou um papel central para ele. Sucesso, fama e admiração pareciam suficientes, até que deixaram de ser. Com o passar dos anos, conflitos pessoais, sentimentos de culpa e um vazio crescente se acumularam. Nos anos 1950, Cooper se voltou para o catolicismo, não por uma iluminação súbita, mas pela necessidade de ordem, perdão e apoio interno. Essa fé o transformou de forma silenciosa, mas consistente. Ele começou a recusar papéis que contradiziam suas convicções, frequentava a missa regularmente e vivia sua fé sem muitas palavras. Para Gary Cooper, a religião trouxe algo que Hollywood nunca poderia lhe dar: paz consigo mesmo. 5. John Wayne. Por décadas, John Wayne interpretou homens que não faziam perguntas, muito menos espirituais. Criado em um ambiente presbiteriano, ele absorveu valores como dever e disciplina, mas a religião permaneceu em segundo plano por muito tempo. Força significava agir, não duvidar. Somente na velhice, quando a doença e a mortalidade se tornaram inevitáveis, Wayne começou a permitir perguntas que seus personagens de cinema nunca teriam feito. Pouco antes de sua morte, ele se converteu ao catolicismo. A decisão foi silenciosa, pessoal e livre de encenação. A fé lhe deu algo que nem mesmo sua lendária fama poderia proporcionar: paz, humildade e a esperança de perdão. Para o ícone do americano durão, essa foi talvez sua faceta mais humana. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich nunca esteve interessada em ser salva. Criada em um ambiente luterano rigoroso na Alemanha, ela aprendeu cedo disciplina e ordem. Mas quanto maior se tornava sua fama, mais restritas ela sentia as fronteiras da religião organizada. Ela não se rebelou ruidosamente, apenas se afastou. A Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Dietrich se opôs abertamente ao regime nazista, renunciou à sua cidadania alemã e arriscou sua vida para apoiar soldados aliados na frente de batalha. A fé nas instituições se desfez, mas sua bússola moral se tornou mais nítida. Em vez de dogmas, ela escolheu a responsabilidade. Em vez de sermões, a ação. Sua espiritualidade se tornou filosófica, marcada pela consciência, coragem e pela convicção de que a humanidade é mais importante do que rótulos religiosos. Marlene Dietrich não acreditava cegamente. Ela decidia por si mesma pelo que valia a pena lutar. 7. Joan Crawford. Joan Crawford acreditava em uma coisa mais do que em qualquer outra: a autocriação. Criada na pobreza e sob rígida disciplina religiosa, a religião foi para ela inicialmente uma estrutura e um apoio em uma vida caótica. Com a chegada da fama, sua relação com a fé mudou. O controle tornou-se mais importante que o consolo. Ela se voltou para a ciência cristã, uma doutrina que enfatizava a força espiritual e a autodisciplina. Para Crawford, isso era menos espiritualidade e mais uma estratégia de sobrevivência. Em uma indústria impiedosa, ela queria dominar seu corpo, imagem e destino. No entanto, ela nunca abandonou completamente a fé. Ela orava diariamente, lia a Bíblia e buscava orientação em momentos sombrios. Sua fé não lhe prometia paz, mas força. Não devoção, mas perseverança. Joan Crawford não buscava salvação. Ela buscava poder sobre si mesma. E é exatamente nisso que residia sua espiritualidade contraditória, mas honesta. Essas histórias revelam um lado de Hollywood que raramente está sob os holofotes. Por trás da fama, do glamour e das imagens perfeitas, escondiam-se dúvidas, culpa, esperança e a busca silenciosa por sentido. Alguns encontraram sua fé através da arte, outros através da perda, alguns só no fim da vida. Mas todos tinham algo em comum: a luta entre a lenda pública e a verdade interior. Talvez seja exatamente aí que reside sua maior proximidade conosco, pois além dos papéis de cinema e dos ícones, no final resta apenas o ser humano, com perguntas, medos e o desejo de significado. Se mesmo as maiores estrelas não tinham certeza no que deveriam acreditar, então a dúvida talvez não seja um sinal de fraqueza, mas de honestidade. Se você gostou deste outro lado mais profundo de Hollywood, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Mais histórias sobre fama, verdade e as lutas ocultas dos famosos já esperam por você.